Olá, o Negócios da Pauta de hoje está no ar e traz novidades a partir desta edição. Quem me acompanha aqui no nosso estúdio é a jornalista Dalva Rego. Seja bem-vinda, Dalva. Muito obrigada, Arthur. Para mim é um grande prazer colaborar, contribuir com as discussões que o Negócios na Pauta propõe. Então, vamos ao destaque da edição de hoje: os impactos da poluição ambiental nos negócios. Você sabia que poluição ambiental é algo que vai muito além da questão do lixo, da sujeira que se pode ver? A poluição ambiental é qualquer atividade capaz de causar danos ao meio ambiente. Quando há um excesso de liberação de poluentes, matérias ou energia no ambiente, tem-se a poluição. E existem vários tipos de poluição ambiental, só para citar alguns: poluição atmosférica, poluição das águas, dos solos, poluição sonora, visual, entre outras. Hoje vamos discutir como toda essa poluição afeta alguns negócios. Quem recebe notícias diárias de que as praias estão impróprias para o banho na capital maranhense, talvez nem imagine como era tudo isso em meados da década de 1970. Com uma malha hídrica bastante expressiva, rios como Paciência, Anil e Bacanga, por exemplo, serviam para navegação, pesca, abastecimento de água, recreação e lazer. Com o crescimento urbano desordenado, as margens desses rios passaram a ser ocupadas de forma irregular, especialmente no que diz respeito ao lançamento de esgotos não tratados. Na ilha de São Luís, embora seja coletado em torno de 70%, somente 22% desse esgoto é tratado. Isso devido, embora o Estado construiu algumas estações de tratamento de esgoto, elas não funcionam na sua plenitude. A situação fica ainda mais crítica no período chuvoso, pois as chuvas levam toda a sujeira dos rios e estuários para o mar. Também por isso, os estudos de balneabilidade são frequentes. Uma praia imprópria para o banho pode apresentar resultados diferentes ao longo do tempo. O método de balneabilidade é um método que representa o pior cenário, porque a amostra é feita num dia de domingo, dia de mau movimento, em maré baixa, e é uma amostra que refletirá as piores situações de praia. Isso não quer dizer que aquela praia, ao ser considerada imprópria, ela é permanentemente imprópria. Então vamos levar em consideração que durante a semana o movimento é baixo, os bares que potencialmente poderiam lançar dejetos e esgotos não tratados, eles não vão estar funcionando, a circulação de pessoas é menor e você teria condições de balneabilidade próprias. Só que o método ele não reflete essas mudanças que podem acontecer diárias ao longo de semanas, ou uma diferença entre maré alta e maré baixa. Todas as cidades do mundo, por exemplo, cidades do primeiro mundo, as praias são consideradas impróprias 24 horas depois de qualquer chuva. Isso é uma regra na Califórnia. Toda essa poluição acarreta uma série de problemas sociais que vão desde a saúde pública até o impacto em diversos segmentos econômicos. Isso impacta fortemente no faturamento dos bares e hotéis da nossa orla, pois com o aumento da poluição e a divulgação disso na imprensa, faz com que os turistas não escolham o nosso destino para as suas férias, né? E conhecer as nossas praias. Então, é preciso um olhar bem carinhoso do poder público para evitar que essa poluição chegue em nossas praias, tornando-as impróprias para banho. Temos como desafio principal para poder solucionar esses problemas um plano diretor, primeiro, que contemplasse um ordenamento territorial que pudesse evitar a ocupação irregular das margens dos rios, o desmatamento e também a conscientização ambiental. Eu acho que o poder público, as populações, os usuários dos recursos hídricos precisam sentar para que haja um planejamento de modo que haja uma redução drástica na carga orgânica que é despejada in natura nos rios e, consequentemente, comprometendo a qualidade e a balneabilidade das nossas praias. E para falar sobre este tema tão relevante, temos o prazer de receber aqui no estúdio profissionais que direta ou indiretamente lidam com essa questão. Bem, temos aqui a presença do Jansen, presidente da Associação Brasileira de Agência de Viagens do Maranhão.
mais uma vez aqui conosco. Obrigado, Jansen, pela presença. Obrigado pelo convite. E agora a Isabela Pisse, não sei se é assim a pronúncia, okay. Doutora pela Universidade de Coimbra, na área de Direito. Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço, Isabela. Muito obrigada, Arthur, muito obrigada. Bem, na abertura do programa nós falamos sobre o tipo de poluição ambiental. Você poderia falar um pouco mais, Isabela, sobre que tipo de poluição a gente acaba enfrentando no nosso dia a dia, na sociedade? Sim, claro. Aqui na Grande Ilha, a nossa principal poluição, que a gente poderia dizer assim, seria relacionada a saneamento básico, né? Ela atinge as nossas praias, atinge nossos corpos hídricos e também aquela relacionada a resíduos sólidos que faz parte do saneamento básico. A nossa Política Nacional de Saneamento Básico prevê 4 vertentes de saneamento básico, que seria abastecimento de água, coleta e tratamento do esgoto, a adequada coleta e destinação final dos resíduos sólidos, que seria o que a gente chama de lixo, e também a drenagem de águas pluviais. Então, dentro dessas 4 vertentes de saneamento básico, tanto a questão dos resíduos sólidos, que é o que a gente chama de lixo, como a questão do esgoto, afetam negativamente as nossas praias, os nossos corpos hídricos, a nossa cidade e caracterizam, acredito, que o que nós temos de principal impacto, que a gente chama de poluição. Há também alguns pontos específicos, claro, problemas relacionados à qualidade do ar. A gente tem uma resolução CONAMA, uma norma que trata de padrões de qualidade para a água, para o ar. Então, alguns pontos específicos a gente poderia falar sobre poluição do ar, mas é algo que não é tão visível e tão grave aqui na nossa ilha quanto aquela poluição relacionada especificamente à falta de saneamento e a resíduos sólidos. Sobre resíduos sólidos, por exemplo, a gente vê nas praias, a gente estava até aqui comentando antes da gravação, não é, que chegou nos grupos de WhatsApp fotos acerca de resíduos na porta dos ecopontos, e também as nossas praias de São Luís. Quem anda pela orla da praia vê sempre uma placa dizendo praia imprópria para banho em diversos trechos. E por que isso? Simplesmente por aquela poluição do esgoto das nossas casas, das nossas residências. Esse é um problema histórico de São Luís, de todos aqui os municípios que estão na ilha, e não é um problema de fácil resolução, é um problema complexo, mas não é porque é complexo que a gente não vai se propor a resolvê-lo, né? Mas dessas 4 áreas que você colocou aí, quais que os especialistas consideram que são as de maior gravidade aqui dentro da ilha, né? Você falou a drenagem, falou resíduo sólido, falou água, falou a parte de coleta e tratamento de esgoto. Qual que tem impactado mais aqui na ilha? Pois então, quando nós falamos em poluição, né, esse termo poluição, na legislação brasileira, a gente fala de algum recurso ambiental que está com seu padrão de qualidade alterado. Por exemplo, o ar está fora do padrão de qualidade, ou a água está fora do padrão de qualidade, a exemplo das praias. Então, quando a gente fala de poluição, eu diria que o que está provocando poluição seria esgoto e resíduos sólidos. Mas as outras vertentes do saneamento, como drenagem de águas pluviais, também um problema sério aqui em São Luís, não é? Apesar da gente não fazer o link direto com a questão da poluição, é também um problema ambiental, acaba reverberando como um problema ambiental muito sério aqui na nossa ilha. Então agora eu vou aproveitar para pegar esse gancho e introduzir o Jansen aqui no nosso bate-papo, porque o Jansen, além de ser dono de uma agência de viagem, ele recebe muita gente aqui, manda muita gente para o exterior também, tem toda uma vivência internacional. Jansen, qual é a observação que você faz nos países por onde você já passou a respeito de como isso é visto lá fora? A gente sabe que a poluição ambiental é uma questão mundial hoje, não é uma exclusividade dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, mas você consegue perceber no âmbito do turismo uma diferença de tratamento desse assunto por onde você já passou? Sim, com certeza. A gente que viaja muito, né, a gente percebe que no Brasil a gente não é tratado como deveria ser tratado, como nos outros países, por exemplo. Se eu mando as pessoas para fora do Brasil, as pessoas vêm elogiando como eles foram tratados e o ambiente por onde eles passaram, os pontos turísticos, tudo, enfim.
Aqui no Brasil, quando você traz alguma pessoa para cá, sempre leva uma imagem muito ruim do nosso país, porque eu acho que isso é um hábito do brasileiro, apesar de nós termos, eu acho que grandes legislações aí que mantêm ou que dá uma diretriz para o meio ambiente, mas a gente acostumou-se a ficar no lixo. As praias do Nordeste, o Nordeste é enorme, nós temos um litoral belíssimo, entendeu? E todas as vezes que a gente entra nesse mérito de estar trazendo as pessoas, de querer fazer um turismo bacana, a gente não consegue, porque a gente tem esse entrave da sujeira nas praias, o meio ambiente é todo poluído. Bem, mas eu, focando nesse ponto, a Isabela que é especialista, mas nós temos uma das legislações mais avançadas do mundo, né, Isabela? Então não falta legislação, né? Não falta legislação, porque de fato, Arthur, você falou muito bem. Nós temos uma da legislação ambiental, das legislações mais avançadas no mundo, e o que falta, na verdade, é a nossa prática seguir a legislação. A gente tem um grande abismo entre a teoria, a lei e a prática. Mas é o quê? Educação ambiental que falta? Educação ambiental, para a questão do problema do lixo nas praias, né? Educação ambiental, com certeza. É inadmissível, por exemplo, que praias, inclusive, que são muito utilizadas aqui em São Luís, como a Praia do Meio, no final de semana, após o dia de praia, está completamente tomada por lixo, né? Por resíduos sólidos. É completamente inadmissível. Então, falta educação ambiental, falta também mais poder de fiscalização, mais aparato fiscalizatório dos órgãos responsáveis por isso. Por exemplo, a despejo irregulares constantes, né? Contínuos de resíduos sólidos em determinados pontos, e aquilo vai criando um lixão que a nossa legislação proíbe. Então nós temos uma legislação muito avançada. Em 2010 nós tivemos a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu falei para vocês que o saneamento básico tem 4 vertentes, incluindo resíduos sólidos, né? Pois bem, em 2010 nós tivemos uma lei específica para tratar só e somente de resíduos sólidos. E essa lei disse que até o ano de 2014 todos os municípios do Brasil deveriam resolver o problema dos lixões. Não deveria mais existir lixão no Brasil. A gente está em 2021 e a gente ainda tem muitos lixões em praticamente todos os municípios, né? Falta capacidade de investimento, falta capacidade de investimento, falta capacidade organizacional, falta capacidade de fazer consórcios entre municípios para que vários municípios utilizem o mesmo aterro sanitário. Aqui no estado do Maranhão, por exemplo, nós só temos um único aterro sanitário que ele funciona conforme a legislação ambiental, que é o de Titara. Então, todos os outros municípios que não estão atendidos por Titara estão, de certa forma, irregulares, não é? Então, por isso é que o Ministério Público e os outros órgãos de fiscalização estão cobrando corretamente. Mas, fora toda essa questão que necessita de investimentos, há também muito aspecto, sim, de educação ambiental, como foi muito bem colocado. Além disso, como o senhor colocou muito bem, a gente às vezes acaba se acostumando, nossos olhos acabaram se acostumando ao ver lixo em determinados pontos, ao ver falta de saneamento em outros pontos. Então, como eu tenho algumas pessoas, amigos, que moram no exterior e às vezes vêm visitar, muitas vezes eles se impressionam com a nossa pujança da construção civil, prédios muito altos, diferente às vezes da Europa, que são prédios mais baixos, mas ao mesmo tempo, ao lado de um prédio muito alto, às vezes tem o córregozinho, não é? Com o esgoto passando do lado. E para nós que estamos aqui, aquilo acaba hábito, né? A nossa mente se habitua com aquilo. Então, realmente falta educação ambiental, falta maior percepção de que saneamento é uma das necessidades mais prementes da nossa sociedade. Falta essa percepção. E justamente porque falta essa percepção é que às vezes é tão difícil se investir em saneamento básico, porque os gestores públicos, ao investir em saneamento básico, estão colocando dinheiro em uma obra que está debaixo da terra, né? A gente até brinca no meio político que saneamento básico não dá voto. Deveria dar, porque a vida das pessoas é o dia a dia das pessoas. Mas as pessoas não veem aquilo, fica debaixo, o saneamento básico fica debaixo da terra. Então, é realmente algo que a gente precisa trabalhar na mente de cada um de nós. Para além do turismo, gente, tem a questão da saúde. A saúde das pessoas que moram em São Luís não é um problema exclusivo de São Luís. Sim. A questão da poluição, o Jansen muito bem colocou, está no Nordeste inteiro, litoral vastíssimo, e muitos efluentes dos rios que correm para os mares desse Nordeste gigantesco, né? Estão completamente poluídos. Todos. E de um modo geral, todo mundo fica refém de uma situação que parece ser muito difícil de mudar. Porque eu gostaria
inclusive, Isabela, que para encerrar talvez agora esse primeiro momento, você pudesse comentar a respeito de que legislação, a qual legislação nós podemos nos apegar para cobrar mudança de postura. É uma legislação unicamente federal? É a responsabilização do poder público, da iniciativa privada, das pessoas, ou seja, de cada cidadão? Essa tua pergunta é excelente, porque existe o que a gente chama de princípio da responsabilidade compartilhada. Somos todos responsáveis. Poder público, empresas, né, o poder privado, as pessoas individuais, somos todos responsáveis. Onde é que está a responsabilidade compartilhada? De uma forma mais direta, está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, está também na nossa Política Nacional de Saneamento Básico. De uma forma mais indireta, dentro do guarda-chuva, que é o princípio do desenvolvimento sustentável, está na nossa Constituição Federal, no artigo 225, que trata da proteção ao meio ambiente, que é um dever de todos, tanto do Estado quanto da coletividade. Então, é dever de todos nós. Nós podemos e devemos sim cobrar do poder público, mas também ter atenção para fazer a nossa parte. Há também Política Nacional de Educação Ambiental, e aí entra o que o Arthur tocou aqui. É necessária a educação ambiental? Com certeza absoluta. A educação ambiental vai resolver o problema do lixo nas praias. Mas a educação ambiental sozinha não resolve o problema, por exemplo, dos lixões. Precisa ter dinheiro, precisa ter investimento público-privado para resolver essa questão dos resíduos sólidos em maior escala. Bom, muito obrigada. Acho que a gente conseguiu dessa forma encerrar o primeiro bloco, falando de um modo geral a respeito das poluições. Então, agora a gente vai fazer um breve intervalo e já a gente volta com mais discussões sobre poluição ambiental no Negócios na Pauta de hoje.